questão dos custos ela é absolutamente central, e ela se dá em duas dinâmicas, né? Os custos para a própria aquisição habitacional, então, considerando como o Alan colocou, que a gente hoje vive numa monocultura de modelos de acesso habitacional à casa própria, via financiamento, uma questão é o superendividamento pelos próprios financiamentos, que num processo ou outro de regularização se dão, né? Uma das maiores formas hoje de perda de direito à moradia se dá justamente pela incapacidade de adimplir com os custos do acesso, né? E a outra é no pós-regularização, né, dos custos com esses serviços cotidianos, né, que passam desde condomínio, às vezes, dependendo, até os próprios serviços públicos, né. Eu não conheço nenhuma medida judicial nesse sentido. Acho que o Poder Executivo tem essas situações que o Alan comentava, tarifa social, outras possibilidades. Na vigência da lei anterior, na elaboração do plano, o diagnóstico social, né, porque a gente tinha que fazer o diagnóstico jurídico, urbanístico, ambiental e também o social. O social não só criava o perfil socioeconômico das famílias que seriam atendidas, como também pensava em hipóteses de geração de renda e inclusão vinculadas à disponibilidade de programas do município. O que era bem interessante, assim, especialmente em municípios menores, identificar as famílias mais vulneráveis e pensar em formas de atuação positiva, não punitiva, do município sobre elas. Eu vi algumas situações que foram bem bacanas no entorno de BH, alguns outros municípios. Então, acho que talvez menos pela via da judicialização e mais por essa, que infelizmente se perdeu, de uma dimensão mais ampla de política pública da regularização fundiária. A gente enfrenta no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida problemas de encarecimento da situação das pessoas pela taxa de condomínio. Não é incomum esses empreendimentos criarem taxas de condomínio que são bem maiores, por exemplo, do que o valor que eles pagam de mensalidade. E aí a gente tem poucos instrumentos contramajoritários aí, no sentido de evitar que em assembleias de condomínio uma maioria ou uma maioria ali representada consiga impor à minoria, por exemplo, vigilância 24 horas, enfim, alguns elementos que encareçam demasiadamente os empreendimentos, né? A gente teve a Fabiana Júlia, que foi nossa colaboradora, a gente criou algumas teses em modelos sobre isso, mas a gente está avançando no procedimento para tratar estratégias numa meditação pós-ocupação, né, de preparação dessas pessoas para viver em condomínio predial, né, edilício, como não ensejar esse encarecimento voluntário, entre aspas, deles mesmos, na vivência daquele empreendimento. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta bem breve. Pensando em tempos de crise e que agora a gente tem, depois da Constituição de 88, a possibilidade, né, a transferência da construção, do pensamento de política urbana para os municípios, como é que a gente garante no orçamento público, enfim, que inclusive a questão de política urbanística, enfim, de habitação não é considerada como prioritária, como é que a gente garante no orçamento público, enfim, a destinação correta para enfrentar essas questões de infraestrutura ligada à questão da regularização fundiária? Fazer uma rodada de perguntas? Melhor, né? Boa tarde, meu nome é Henrico. Me colocando na posição de um morador legitimado à REURB-S, a minha primeira pergunta, tirando toda a parte teórica, é como eu começo. Então sabemos que eu começo com um requerimento individual ou coletivamente. E protocolo isso na prefeitura. A prefeitura, como está a lei 3465, tem até 180 dias para me dizer se vai fazer ou não vai e se aceita me qualificar como social ou não. Eu espero 6 meses e recebo sim, vamos fazer, e sim, você é legitimado a REURB-S. Qual é o próximo passo? Há previsão legal para que se comece a fazer a REURB? Não há. Já sei que não há. Então eu penso que uma possível solução
seja que os moradores, mesmo qualificados a RURBS, que eles tentem se resolver entre si, de repente até se cotizando e contratando o seu projeto de regularização, o seu plano de REURB no mercado privado, com especialistas, com equipe multidisciplinar necessária para elaborar esse projeto. Aí sim ele deveria protocolar o seu requerimento já acompanhado de um plano de REURB, e aí sim esperar 6 meses para, de repente, sim, vamos fazer, e aqui está o seu título, se for o caso, se o projeto revelou uma necessidade de obra, então, sim, mas o título, como foi bem dito aqui, pode sair antes da obra, então pelo menos já teria o título, e ele faz o que ele quiser, como qualquer proprietário pode fazer do seu imóvel, né, vender ou não, faz sentido continuar morando nesse bairro ou não, minha casa valia 30, hoje vale 60 pelo título, enfim. Eu gostaria de participar de próximos eventos que a gente começasse a dizer o que fazer com a lei, como foi dito no começo pelo Dr. Alan, aproveitar a lei, já que ela está aí, e como usá-la, né? Porque continuar discutindo no entorno, talvez não atinja o objetivo fim de quem está precisando utilizar a lei, né? Penso eu. Gostaria de deixar essa reflexão e passo para o próximo. Boa tarde, né, a todos. Rapidinho, eu sou arquiteto, meu nome é Enio José. Assim, dá para entender que esse retrocesso, né, que foi falado é no campo popular, né? Porque no campo aí da especulação, né, do mercado imobiliário, parece que não está tendo retrocesso, não. A coisa está todo vapor, e a gente percebe isso até na alteração da lei a lei de parcelamento, né, 6766, que tirou a porcentagem, né, das áreas públicas, né? Então esse retrocesso popular, vamos dizer assim, ele está vindo já há alguns anos. E nessa nova lei de regularização, me estranha o seguinte, dela está acoplada com um programa popular, né? Minha Casa Minha Vida, né? Quer dizer, isso para mim é um pouco estranhíssimo, né? Uma lei de regularização vindo em função de um programa social. E aí a gente percebe o seguinte, que essa lei ela não tem uma data, né, limite de implantação do loteamento de regularização. Isso aí está causando um problema, no caso, como é que a gente poderia dizer, de incentivo, né, a loteamentos irregulares e não sociais, né, específicos, né? Abre-se uma rua e entra-se com um pedido de regularização desse loteamento. Ou seja, a Lei 6766 está sendo desrespeitada indiretamente, né? Ela tem empreendedores que não querem, aliás, entram com um processo de aprovação do loteamento e implanta o loteamento como querem, né, sem obedecer diretriz nenhuma, e depois, logo em seguida, está entrando com o processo de regularização. Então, isso é muito grave, não foi colocado aqui, mas acho que é importante, né, um aprofundamento nessa questão. E aí a minha pergunta, né, para ser objetiva, é o seguinte, foi falado, a professora falou ali, da questão das 3 ações de inconstitucionalidade, né? Quer dizer, como é que está isso, né? A gente não tem acesso a essas informações, então eu acho que a ação principal, principalmente para os órgãos, e aqui acho que vocês estão de parabéns, né, por essa apresentação, esse encontro, esse debate, mas o que seria o seguinte, de se fazer denúncia, né? Eu acho que a maior
forma de agir em relação ao que está sendo feito hoje, né, em relação à questão aí urbana, é denunciar, não tem mais o que fazer, não. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu me chamo Clóvis. Eu tenho uma pergunta, aproveitando o gancho do colega que tratou da questão do retrocesso legislativo, e eu particularmente entendo também que houve um retrocesso, principalmente na questão da formação da cidade, né? A lei de regularização fundiária, como posta agora nessa nova formulação, ela vem como se fosse uma espécie de anistia, né? Não vem com aquele pensamento, aquele viés de promulgação de política pública de construção da cidade. Como anistia, eu vejo que ela vai ferir o direito a um meio ambiente qualificado e pode até trazer regularidade para a cidade, mas sem essa perspectiva, esse olhar de se preocupar com o meio ambiente qualificado. Aí, o que eu queria saber se a Defensoria Pública poderia atuar quando, em vendo de um caso de uma REURB-E, que não tem aquela questão do princípio da pessoa que tem direito à moradia e não tem acesso ao direito à moradia, né, que seria talvez um motivo maior para a gente permitir que a regularidade exista na cidade, né, que a irregularidade, perdão, exista na cidade, que você desrespeite as leis urbanísticas, os parâmetros ditados no plano diretor da cidade, o parâmetro ditados na lei de parcelamento do solo. Eu acho que esse seria o motivo maior de você permitir a irregularidade. A pessoa não tem acesso à moradia, então nós aceitamos que ela more em um lugar que não tem aquela qualificação exigida na legislação, né? Agora, no caso de uma REURB-E, essa REURB-E sendo promovida e trazendo prejuízo ao meio ambiente, a Defensoria Pública ou o Ministério Público não poderiam atuar preventivamente para proibir o exercício dessa REURB-E que traga um demérito à qualificação da cidade. Mais alguém? Acho que a gente pode, então, finalizar com essa pergunta, até pelo adiantado da hora. Obrigada. Acho que essa é uma informação importante, porque nós estamos discutindo muito a pauta que é natural e colocada da questão urbana, mas entender também por que houve uma ação clara de deslocar a discussão da regularização fundiária do planejamento urbano. Essa é a principal gravíssima questão que faz com que talvez a gente acabe pensando depois, e é também compreensível dadas as demandas da população, de que cada cidadão queira lutar fragmentadamente, isoladamente pela detenção do seu título de propriedade. Isso é o desmonte do planejamento urbano enquanto política. E eu ouvi do próprio arquiteto, nos dois sentidos da lei, o Silvio Figueiredo, num evento que ele esteve lá em São José dos Campos, e eu debati com ele um argumento numérico, e eu não me convenci, obviamente, porque a gente tem acesso a dados, de onde vem a demanda desta nova lei? Não vem dos centros urbanos, vem da bancada ruralista do Amazonas, do agronegócio, que vai querer depois desmarcar, né, demarcar terras de quilombolas, indígenas, etc. E na fala dele, explicando as motivações da lei, ele citou 3 vezes a palavra Amazônia, não foi por acaso. Argumentando que dos 5.571 municípios, 60 municípios brasileiros, só 1.700 e pouco tem plano diretor. Então, como você vincular regularização fundiária a planejamento urbano, se a maioria... Eu contra-argumentei com ele que se você não somar número de municípios, mas de população, a maior parte da população brasileira vive em cidades que precisam de plano diretor. Então, com esse argumento numérico de pequenos municípios, e na minha modesta opinião, com grande pressão da bancada ruralista, é que nós estamos enfrentando questões urbanas derivadas de outra motivação. Eu esqueci o seu nome. Juliana. Juliana, bom, em relação a... Claro, a gente sempre vai viver num cenário de limitação orçamentária, né? Claro que a gente está num período de austeridade, né? Pelo menos uma austeridade no discurso formal.
Só que a gente também tem que lembrar que, dentre essas escolhas trágicas de implementação de direitos, a gente precisa defender aqueles que estão mais ligados até a vivência digna e até mesmo a sobrevivência. Então, por exemplo, nos nossos casos do núcleo, que a gente teve de judicialização para implementação de infraestrutura essencial, por exemplo, o caso do Jardim Manacá, a gente conseguiu comprovar logo no começo do processo que as pessoas estavam ficando doentes de forma muito séria em razão da falta de prestação de infraestrutura. Isso impossibilitou até que a gente conseguisse uma liminar, que é uma coisa muito rara nesse sentido de judicialização, e, claro, a liminar demorou 3 anos para ser efetivada, porque, diferente da energia elétrica, a água precisa de toda uma estrutura física necessária para chegar às pessoas. Então, além dos canos, você ter estação de tratamento, de acordo com várias regras nesse sentido. Então, a gente trabalha muito nesse sentido de tentar sempre vincular ao mínimo essencial para conseguir a efetivação da política. Em relação ao Henrico, obviamente, claro que a gente medita também formas de implementar a lei, né? Inclusive, eu trouxe algumas sugestões, a Giovana também, e a gente vai continuar tentando, né? Agora, a gente até verifica, nessas questões que você colocou, uma coisa que a gente levantou aqui, a gente precisa dar um passo atrás para realmente trazer argumentos para quebrar, por exemplo, a discricionariedade do município em aceitar ou não aceitar a instauração do projeto de regularização, que é uma das questões que você colocou. A gente não consegue problematizar isso sem dar esses passos atrás, de tentar, fora da lei, trazer elementos para a gente conseguir implementar. Claro que isso também leva em consideração a análise do decreto, me parece que ia ser republicado o decreto, então, ou publicação de outro decreto da lei, pelo que eles falaram em Brasília. Então a gente ainda tem isso. A escolha entre contratar uma empresa de regularização, ou um instituto, ou uma instituição, ou não, acho que é muito da comunidade, né, ou daquela população. Acho que não deve ser uma escolha obrigatória. Claro que é um caminho muito facilitado, porque esses institutos têm a especialidade técnica que eles necessitam. Mas a gente tem até a previsão de uma necessidade de uma assistência técnica gratuita. A gente tem uma legislação nesse sentido que não é implementada. Em tese, as pessoas que necessitassem de assistência técnica deveriam ter, assim como assistência jurídica, ter assistência pelo Estado. A gente verifica isso muito nas ocupações do centro. Houve uma série de vistorias que ensejou a necessidade da mitigação de vários riscos para que aquelas ocupações verticais ali permanecessem. Mas essa população, por exemplo, não tem dinheiro para contratar engenheiros ou uma equipe de engenharia para efetivar um projeto de mitigação de riscos. Elas necessitam também do Estado para que isso possa ser feito. Então, a gente precisa também implementar o direito à assistência técnica. E a gente precisa, óbvio, também, né, a gente tem essa preocupação do núcleo, né, a gente tentar mastigar a lei ou facilitá-la para que as pessoas se apropriem da lei. A gente está tentando verificar se a gente faz cartilhas, etc., para que a população consiga utilizar essa lei, sem prejuízo do pensamento dessas estratégias, para que a gente melhore, inclusive, a absorção do município. O município você não tem discricionariedade para abrir ou não, você tem obrigação. Mas isso, como eu falei, precisa ter um passo atrás. No que toca ao Enio, né, o retrocesso no campo popular, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente vai atacar, a gente defensoria, né, atacar o que está sendo feito de errado na REURB, ou a gente vai tentar implementar a REURB-S. Né? A Defensoria Pública, ela tem e aí pegando um pouco o Clóvis, a gente tem um recorte constitucional, né? A gente tem uma atuação em relação ao vulnerável urbano. Se há interesse do vulnerável urbano, no caso, né, do que a gente está pensando aqui, do necessitado, a gente vai atuar, mas não cumpre a defensoria ser esse vigilante dos loteamentos. Acho que isso é um papel muito mais do Ministério Público, enquanto interesse público, né, que ele defende constitucionalmente, do que a Defensoria Pública, que tem um recorte finalístico mais identificado, que é a situação do vulnerável. Então, o empreendimento, os nossos esforços estão sendo em tentar implementar a moradia digna, a moradia social pela nova lei. E não partir para uma outra estratégia de inibir, por exemplo, o uso da REURB. Isso eu acho que isso está bem problematizado nas ADIs, então já tem
uma coberta institucional pelo Ministério Público Federal, pelos partidos, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que já estão problematizando esses fenômenos mais gerais, né? Cumpre a Defensoria Pública verificar o que isso toca ao nosso público-alvo, né? Então a gente tem um recorte muito menor. Inclusive a gente pediu habilitação para ser amicus curiae nessas ADIs. A gente ainda não teve aceitação, não houve uma decisão nesse sentido, mas a gente vai, sendo aceita a nossa intervenção, a gente vai poder também opinar sobre o que está sendo discutido ali da inconstitucionalidade. E aí também acho que, talvez a estratégia do que o professor Silvio falou, talvez uma estratégia nossa vai ser a defender a legitimidade fundiária nos casos de bens públicos com moradia social. Talvez seja algo que a gente consiga uma interpretação que talvez cause um avanço no sentido da proteção da moradia nos bens públicos, né? Então, isso tudo são questões que são tomadas pela Defensoria Pública, mas com esse recorte institucional muito claro. Eu vou ser rápida aqui, até porque eu acho que o Alan já abordou várias questões. Acho que tem isso, né? Em relação ao orçamento público, há uma disputa que está dada, que ela opera no controle dos parâmetros constitucionais no âmbito jurídico, mas muito mais para fora do direito, na medida em que o orçamento é objeto de disputa, como a gente sabe, disputa política, né? Então, acho que a gente passa por um momento de retrocessos, mas espero eu também de reorganização de setores comprometidos com os direitos, né, que vão atuar por ali, né? Sobre a colocação do Henrico, eu entendo, isso já aconteceu em alguns outros momentos, com algumas outras mudanças legislativas, assim, dessa ordem, de que há uma certa insuficiência da crítica estrutural da lei. Ok, ela está mal colocada, e aí o que a gente faz do ponto de vista de dentro dela, né? A lei de regularização fundiária, ela foi regulamentada por um decreto que explica cada passo do procedimento administrativo, né? Tanto para a REURB-S quanto para a REURB-E. Portanto, no sentido do passo a passo, eu acho que a própria lei dá, a gente pode em outro momento discutir, mas ela dá o caminho para que isso aconteça. O grande problema é o que você mesmo localiza, né? Na medida em que há um salto entre o reconhecimento da possibilidade de regularização e a elaboração própria dela na vida concreta, né? Fazer o projeto, então, fazer o projeto urbanístico, colocar as coisas para acontecerem. E aí eu acho que isso já acontecia antes da lei também, né? Na medida em que várias situações reuniam todas as condições para regularização fundiária e o município não agia, né? Duas possibilidades: a pressão administrativa, que a gente sempre fez, né? Digo a gente porque eu, como advogada popular e depois como professora acompanhando os projetos de extensão, né? Então, pautando a importância do ponto de vista administrativo, e a possibilidade de exigir judicialmente, que passa por dizer que não é uma faculdade, uma discricionariedade do administrador escolher ou não os espaços que vão ser regularizados, né? Acho que a grande perda da lei se dá justamente aí, né? De dar um espaço de liberdade que não existe, de tirar o caráter de direito subjetivo. Então, quem está morando nessas condições tem um direito subjetivo de ter sua área regularizada dentro do âmbito do interesse social. Isso se perdeu na lei, né? Como a gente vai fazer essas pressões e essas tentativas está por se construir, porque está todo mundo tentando compreender como é que a gente vai lidar com isso, seja no diálogo institucional, seja na judicialização das situações, né? Agora, sempre é possível que as comunidades se organizem, elas próprias elaborem um projeto, seja por empresas especializadas, seja por outras iniciativas, né? O Alan citou a Vila Autódromo, tem um projeto belíssimo de regularização e urbanização que foi feito junto à universidade, por exemplo, né? Então, mas pensando em política pública, o ideal não é exatamente contar com a disposição e as possibilidades de cada comunidade, né? Há um dever do poder público de elaborar esses projetos, e a gente tem que cobrar também esse dever de planejamento do Estado, né? Por esses dois mecanismos que estão dispostos, tanto uma pressão administrativa quanto a possibilidade de judicializar, acho eu. Sobre as questões que eu acho que de alguma forma dialogam, né? Então, primeiro,
como que uma lei de regularização fundiária com esse teor está atrelada ao Minha Casa Minha Vida. É claro que há uma mudança política, que eu acho que lemos todos, né? Mas não acho que o próprio modelo do Minha Casa Minha Vida traga tantos constrangimentos para o conteúdo da lei, né? No sentido de que ele valorizava, e claro, não quero aqui diminuir a importância do investimento público em habitação popular, longe disso, mas o modelo de acesso era individual por via do financiamento, né? Então, como desenho, acho que eles até podem conviver, não sei se o Minha Casa Minha Vida vai perdurar aí no próximo governo, não dá para saber o que vai acontecer. Eu entendo e concordo com a posição do Alan sobre o papel da Defensoria na REURB-S, mas acho que nós todos que temos interesse no campo do planejamento, dos estudos urbanos, temos sim um papel com a REURB-E, que institucionalmente está dedicada ao Ministério Público, mas que faz vitrine para uma questão muito séria, né? Primeiro, esse divisor de águas, formalidade e informalidade, não diz nada. A gente tem que entrar mais a fundo que formal que informal, né? Não é a mesma coisa o Alphaville e uma comunidade em situação de vulnerabilidade lá na Zona Leste. E não tem que ser tratado pelo poder público de maneira, portanto, isonômica, né? Em segundo lugar, que regularização não pode ser sinônimo de flexibilização em qualquer caso, né? Há custos ambientais e urbanísticos altíssimos, você tem toda a razão, né? Acho que se consolidou uma interpretação de que o direito à moradia para as pessoas que não conseguem acessá-lo de outras formas é um valor importante que tem que ser ponderado, mas em outros casos em que a irregularidade e o dano ambiental ele é causado existindo um outro leque de opções, não acho que a regularização possa ser um caminho para flexibilização, né? E a nova lei abre um leque de possibilidades jurídicas a ponto de se lotear ser um mau negócio. Para que eu vou seguir um procedimento de um loteamento formal se eu tenho a possibilidade bastante dada, né? Ainda que a lei fale que o loteador clandestino vai ser responsabilizado do ponto de vista civil, criminal e administrativo, fato é que, a depender de como ficar a REURB-E, isso é muito possível de acontecer, né? As ADINs estão acontecendo, especialmente a ADIN que foi promovida pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, traz uma argumentação bem interessante sobre a desvinculação com o planejamento urbano e com a parte urbanística. Acho que vale a pena conferir, né? E aí, por último, o senhor tem toda a razão, né? A lei, acho que todo mundo sabe disso, mas ela versa sobre regularização na Amazônia, no meio rural e no espaço urbano, né? Acho que a Amazônia teve um peso político fundamental, sem dúvida nenhuma, né? Vide a MP anterior, que já falava da possibilidade de regularização de terras na Amazônia. E acho que cada vez menos é possível a gente entender a regularização de espaços de maneira tão fragmentada, né? Campo-cidade estão o tempo todo, não de uma maneira retórica, mas realmente as frações a quem interessa a regularização transitam hoje no campo e na cidade de maneira muito fluida, né? Então acho que a gente ainda tem que entender melhor, dar nome a essas frações, mas acho que ela tem toda a razão. Há um esquema muito maior que transcorre tudo isso. Acho que é isso, então. Acho que para mim, espero que para vocês tenha sido um excelente evento. Queria parabenizar o Núcleo de Habitação e Urbanismo pela organização aqui na pessoa do Alan. E bom almoço para todo mundo.